sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses 3. Nós mencionamos esse verso, capítulo 3, verso 8. Na última mensagem desta série, a gente acabou mencionando, porque eu li os versos de 4 a 8, mas deixei para hoje a gente falar sobre uma expressão que o apóstolo Paulo vai utilizar nesse versículo, que eu entendo ser de valor muito grande como igreja de Jesus, como crentes em Cristo. O apóstolo Paulo diz assim: sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Propositalmente, eu não cheguei nesse verso na última mensagem, pela grandeza de entender a sublimidade do conhecimento de Cristo. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite. A sublimidade do conhecimento de Cristo. Não foi passividade do apóstolo Paulo quando ele experimentou perdas. A gente não consegue enxergar o apóstolo Paulo como um elemento passivo, vivendo a experiência de perdas, como se isso fosse uma coisa normal. Pelo contrário, quando a gente pensa no apóstolo Paulo, a gente pensa em Paulo como um sujeito ativo, plenamente ativo, alguém que estava sempre tomando iniciativas. E o apóstolo Paulo vai dizer que aquilo que aos olhos humanos, para eles, era perda, para Paulo, na verdade, era ganho, porque ele estava ganhando algo que ele jamais podia encontrar aos pés de Gamaliel. Por que eu estou citando aos pés de Gamaliel? Você se lembra que Paulo estava sendo criado para liderar uma escola filosófica. Quando a gente fala em escola filosófica, não era uma instituição que havia dentro do conhecimento grego. Não era uma instituição, era um pensamento. Havia uma escola chamada Escola de Hilel, que era uma escola filosófica da época, e o filho de Hilel, com a morte de Hilel, quem assumiu a escola, o pensamento filosófico, foi Gamaliel. E Paulo estava sendo preparado por Gamaliel, e tudo indica que ele seria o sucessor de Gamaliel nessa escola filosófica. Quando a gente fala que Paulo tinha muito a perder, ou Paulo teve que abrir mão de muita coisa pelo conhecimento de Cristo, é porque havia todo um processo de vida definido, um rumo totalmente pré-estabelecido para a vida dele, e que a sua conversão a Cristo faz com que houvesse uma mudança de rumo que envolveu não só a vida de Paulo, mas a vida de toda uma estrutura filosófica da sociedade, porque ele agora não seria mais aquele que haveria de
dar sequência àquele pensamento a partir do momento que ele é atraído pelo Evangelho, vive a experiência com Cristo e começa a viver um novo rumo na sua vida espiritual. E aí o apóstolo Paulo escreve aqui dizendo assim: na verdade, também tenho como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo. Isto é, Paulo está dizendo, em outras palavras, para nós o seguinte: na verdade, eu não perdi nada, eu ganhei muito. Eu é que fiquei no lucro. Porque o conhecimento filosófico dizia respeito às coisas humanas. Agora, em Cristo, eu entrei numa dimensão de conhecimento espiritual que eu não conseguia. Ainda que tivesse a bênção de ser criado aos pés de Gamaliel, era só pensamento humano. Agora eu estou tendo a oportunidade de viver uma outra realidade. Paulo sustentava, ao desvalorizar as coisas que segundo o mundo eram tão preciosas para ele, foi a sua confiança de que através da atitude da fé ele estaria ganhando algo muito mais precioso. Ele chama isso de conhecimento de Cristo. Meus irmãos, a minha oração é que o fruto da mensagem desta noite seja que os nossos olhos também se abram para entender a sublimidade do conhecimento de Cristo. Quem conhece a Cristo e vive para agradá-lo, experimentará coisas que o mundo, com tudo que ele tem, nunca, jamais vai poder oferecer. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 16, o apóstolo Paulo diz assim: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo já não o conhecemos desse modo. Toda a transformação experimentada na vida de Paulo e toda a transformação que nós também experimentamos em função do conhecimento de Jesus, alcança dois níveis diferentes que o apóstolo Paulo vai dizer aqui. Existem dois níveis de conhecimento diferentes. O conhecimento segundo a carne que pertence à dimensão natural, e qualquer pessoa que saiba ler ou que tenha ouvidos para ouvir vai poder ter algum tipo de conhecimento se tiver acesso aos escritos que estão aqui. O conhecimento segundo a carne é fruto de informação, e eu posso ter a minha cabeça cheia de informações a respeito de Jesus. Aí o apóstolo Paulo diz aqui que tem um outro tipo de conhecimento, quando ele diz assim: contudo, já não o conhecemos desse modo. Então presta atenção, ele diz assim: também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo já não o conhecemos desse modo. Então, ele está dizendo que existe um outro modo de conhecer a Cristo. Existe o conhecimento da informação. Então, se você quiser conhecer o Cristo histórico, você pode pegar qualquer livro de história, que qualquer livro de história vai falar sobre Jesus, o Jesus histórico, que viveu entre nós, que morou na Palestina. E o Cristo histórico é um fator histórico inquestionável. Agora, além do Cristo histórico,
do homem que esteve entre nós, o apóstolo Paulo diz assim: já não o conhecemos desse modo. Quer dizer, há um outro modo de conhecer a Cristo. Esse outro modo é o modo espiritual. E esse outro modo, o apóstolo Paulo vai dizer que é o modo correto de conhecer a Cristo. E aí eu queria, à luz desta explicação do apóstolo Paulo, lembrar de algumas coisas importantes para nós nesta noite. Primeiro, cuidado com o conhecimento sem transformação. Há pessoas que conheceram a Jesus de perto, pessoas que tiveram a oportunidade de privar de relacionamento diário com Jesus, pessoas que viram os seus milagres, ouviram os seus ensinos, mas nunca provaram de fato o seu poder transformador. Por exemplo, Judas Iscariotes, ele passou anos andando com Jesus, caminhando com Jesus, ouvindo Jesus, vendo os milagres que Jesus operou, partilhando de alguns livramentos. Por exemplo, no dia em que Jesus acalmou a tempestade, onde estava Judas Iscariotes? No barco, junto com os discípulos. A Bíblia diz que os 12 estavam com ele. Então Judas Iscariotes, ele comeu daquele pão multiplicado, seguramente bebeu do vinho que Jesus transformou da água em vinho. Ele viu os milagres operados por Jesus. Ele estava no barco quando Jesus acalmou a tempestade. No entanto, a Bíblia diz que Judas traiu a Jesus. O seu pecado não foi somente trair, não foi somente aquele momento. Senão a gente podia até imaginar que ele cometeu um lapso naquele momento crucial. Mas não, João declarou no capítulo 12 que Judas era ladrão, literalmente. Lá no capítulo 12 do Evangelho de João, verso 6, a Bíblia vai dizer que Judas era ladrão, porque ele era tesoureiro do ministério de Jesus, e Judas roubava o dinheiro que era colocado lá no ministério de Cristo. Quando eu lembro da história de Judas, eu lembro que alguém pode chegar a conhecer muita coisa sobre Cristo sem nunca ter conhecido a Cristo. Porque a questão não é a quantidade de informação que a gente tem a respeito de Jesus, mas o poder de transformação que a gente permitiu Jesus exercer na nossa vida. Eu não seria muito pessimista se eu dissesse que existem muitas pessoas que estão dentro das igrejas com a cabeça cheia de informação, mas com o coração ainda muito fechado para experimentar a transformação verdadeira que Jesus pode operar. Quando Paulo escreveu a Timóteo, seu filho na fé, no capítulo 3, verso 7 da segunda carta, Paulo disse assim: elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao pleno conhecimento da verdade. Então, Judas é um exemplo. Outro exemplo de conhecimento sem transformação pode ser visto nos irmãos de Jesus. No Evangelho de João, capítulo 7, versos 3, 4 e 5, a Bíblia diz assim: olha, disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que fazes.
porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-se ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Eles usam de uma certa ironia com relação ao ministério de Jesus. Havia um certo sarcasmo, até um certo cinismo por parte dos irmãos de Jesus com relação a não entenderem, não acreditarem que ele de fato era o Messias, o Filho de Deus. Marcos capítulo 3, versos 20 e 21, o texto registra assim: olha, depois entrou numa casa e afluiu outra vez a multidão, de tal modo que nem podiam comer. Quando os seus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: ele está fora de si. Talvez a gente seja exigente com os irmãos de Jesus. Imagine que na sua família alguém dissesse assim: eu sou o filho de Deus. Pensa aí no seu irmão, que você conhece como que ele cresceu, como ele viveu, conhece a sua infância, adolescência, todas as suas peraltices, etc, etc. Imagine que o seu irmão de repente chegasse para você e dissesse assim: olha, eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus, o prometido. Eu vim ao mundo enviado por Deus para trazer a salvação. Como os irmãos de Jesus não tinham essa compreensão do seu ministério, não conseguiam entender, porque eles viam Jesus como um irmão. A Bíblia diz que eles começaram a ficar tão preocupados com isso, que eles começaram a imaginar que Jesus estava fora de si, que ele estava meio maluco. Os irmãos de Jesus não conseguiram enxergar a realidade do ministério de Cristo, eles não conseguiam acreditar que Jesus era o Filho de Deus, eles não conseguiam acreditar que de fato ele era o cumprimento da promessa. Se existem pessoas que aparentemente poderiam conhecê-lo muito bem, seriam os seus irmãos, porque haviam sido criados juntos, mas só o conhecimento natural não foi suficiente para transformá-los. Você entende isso? Só o conhecimento natural não é suficiente. Não foi suficiente na vida dos irmãos de Jesus e não é suficiente na vida de ninguém. Só o conhecimento natural a respeito de Jesus é insuficiente para gerar transformação. O verdadeiro conhecimento de Jesus só acontece quando esse conhecimento ultrapassa os limites daquilo que é natural e entra na esfera da experiência espiritual. Que isso não acontece segundo a carne, de acordo com João capítulo 3. Aquilo que é nascido da carne é carne. O próprio Jesus, ele afirmou que Pedro só teve condição de enxergar essas verdades porque houve uma revelação de Deus sobre a vida de Pedro. Você se lembra no capítulo 16 do Evangelho de Mateus? E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse-lhe: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, isto é, isso não foi conhecimento de informação humana, mas meu Pai
que está nos céus. Você não sabe isso porque você estudou numa universidade. Você não sabe isso porque você leu em algum livro. Você não sabe isso porque você recebeu informações humanas a respeito de mim. Não. Você só tem esse conhecimento porque você recebeu de Deus esse esclarecimento. Quando uma pessoa consegue sair da dimensão do mero conhecimento intelectual e entrar numa dimensão espiritual, sua vida será drasticamente transformada. Meus irmãos, é por isso que o Evangelho não depende de sabedoria humana. E a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas simples, as pessoas simples, os vasos de barro, para que a glória seja dele e não do homem. Assim que Deus faz. E aí nós temos, dentro da família de Jesus, nós temos um exemplo fantástico, o exemplo de Tiago. Tiago, o irmão de Jesus, é um exemplo de uma vida de fato transformada. Porque no primeiro momento, onde que estava Tiago? Duvidando, junto com seus irmãos, dizendo: ele está louco, vamos prendê-lo. Falando o que ele tem falado, só uma camisa de forças. Tanto Tiago como seus irmãos não criam em Jesus. Até o momento da morte de Jesus na cruz, eles sustentaram essa posição. Nós não vemos Tiago sendo mencionado em nenhum dos evangelhos. Por exemplo, no momento da crucificação, onde que os irmãos de Jesus estavam? Não estavam lá. Tanto que Jesus pede a João para cuidar da sua mãe. Quando ele diz: eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. João recebe a incumbência de cuidar de Maria a partir daquele momento da crucificação de Jesus, porque nem Tiago estava lá. Mas quando da ressurreição de Jesus, e ainda que a gente não tenha um relato detalhado na Bíblia desse momento de transformação da vida de Tiago, alguma coisa de muito importante aconteceu na sua vida, porque nas cartas nós temos algumas referências importantes a respeito de Tiago. 1 Coríntios capítulo 15, verso 5, Paulo diz assim: depois disso, ou depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Aquele Tiago cínico, que a gente leu agora há pouco, que provocava Jesus, que queria prendê-lo, que não cria nele, que achou Jesus maluco, doido, agora ele é reconhecido como um homem completamente diferente. Ele não mudou pelo conhecimento da carne, ele não mudou pela convivência com Jesus até os 30 anos de idade, mas ele mudou a partir do Cristo ressurreto, da experiência com Cristo que venceu a morte, e agora não tem como questionar. Acredito que essa transformação, esse marco de mudança na vida de Tiago, passou a ser mencionado entre os que estavam reunidos no cenáculo, por exemplo, no capítulo 1 de Atos. Tiago se tornou uma das colunas da igreja de Jerusalém, e é interessante que Tiago vai ser mencionado na carta aos Gálatas, antes de Pedro e de João.
Paulo, quando escreveu aos Gálatas, no capítulo 2, verso 9, ele diz assim: e conhecendo Tiago, Cefas e João, Cefas é uma referência a Pedro, Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nas as destras em comunhão comigo e Barnabé, para que fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Interessante. Tiago agora, ele é mencionado. Você sabe que na descrição bíblica há uma prioridade quando a menção a nomes é feita antes ou depois. Isso dava uma ideia de importância, de valor. Tiago, ele é mencionado pelo apóstolo Paulo antes de Pedro, antes do apóstolo João, que é conhecido como apóstolo amado, e eles são descritos, e Tiago entre eles, como colunas da igreja. Por ocasião do concílio de Jerusalém, quando houve aquela controvérsia sobre a circuncisão, se elas deveriam ser aplicadas ou não aos gentios, a Bíblia diz que Pedro fala, Paulo fala, levanta Barnabé e fala, uns falam daqui, outros falam daqui, até que Tiago levantou a sua voz. E quando Tiago falou, acabou a discussão. A voz de Tiago encerrou o assunto. Ninguém mais falou. Que diferença a gente vê o Tiago, que é descrito lá nos evangelhos como um homem incrédulo, um irmão que não cria, que não queria saber de Jesus, e agora nas cartas, alguém que tinha uma autoridade no falar. Tiago ganhou muito respeito, muita admiração, não simplesmente por ter sido irmão do Senhor Jesus, mas certamente pela transformação de vida que experimentou a partir do Cristo ressurreto. Quando a gente lê a carta de Tiago, e não sei se você já leu, alguns estão lendo, né? Alguns estão lendo a carta de Tiago, e leram o capítulo 1, capítulo 2, e leram hoje o capítulo 3. Quando a gente lê a carta de Tiago, e se você não leu ainda, eu quero te recomendar a ler. Quando a gente lê a carta de Tiago, a gente vê uma linguagem de alguém que fala com autoridade. Tiago era um homem que liderava com palavras fortes, e ele não poupava confrontos, não. Tiago, ele não se constrange em falar determinadas verdades. O motivo pelo qual Pedro foi repreendido por Paulo, lá em Antioquia, foi mudar de comportamento quando chegaram alguns da parte de quem? De Tiago. Você sabia disso? Está lá na carta aos Gálatas, capítulo 2, versos 11 e 12. Diz assim: e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, o apóstolo Paulo que está escrevendo, chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi se retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Por que Pedro temeu os da parte de Tiago? Certamente pela sua liderança e influência que veio a ter entre eles dentro da realidade de Jerusalém. Pedro preferia evitar confrontos com ele. Isso indica a capacidade de transformação operada por Jesus Cristo na vida de seu irmão a partir da sua ressurreição. A revelação do Cristo ressurreto faz esse homem mudar completamente. Tiago passa a ser um dos líderes da igreja de Jerusalém, pastor da igreja de Jerusalém, uma das figuras notáveis do Novo Testamento. A segunda coisa que a gente precisa entender, além de
não permitir que o nosso conhecimento seja apenas natural e não transformacional não permita que sua transformação pare pelo meio do caminho. E a gente se transforma e para pelo meio do caminho quando a gente acha que já sabe tudo de Jesus. E sabe quem é que sabe tudo de Jesus, irmãos? Ninguém. Todas as vezes que a gente para nesse processo do conhecimento de Cristo, de alguma maneira a gente dá uma freada em nosso processo de crescimento espiritual. Diferente do primeiro grupo mencionado, que nunca teve uma transformação, há também aqueles que estão dentro da igreja, mas que tiveram uma experiência inicial, viveram a transformação inicial, contudo, com o passar do tempo, acabaram se estagnando na fé, pararam de crescer, e não percebe mais diferença, não consegue mais viver esse processo de transformação. A pergunta é: o que impediu a continuarem provando de transformação? Porque a palavra de Deus nos diz que a gente é transformado de glória em glória. A transformação de ontem é diferente da transformação de hoje, que vai ser diferente da transformação de amanhã, porque existem muitas áreas na nossa vida, áreas diferentes que precisam ser transformadas, e ninguém está pronto ainda. E o dia que a gente estiver pronto, o que acontece? A gente sobe. Fica fazendo o que aqui pronto? Né? Quando a gente chegar nesse nível de aperfeiçoamento, aí Jesus falou: pronto, vem cá, filho meu, chega, esse mundo não te pertence, né? Esse mundo não é digno de você. Se nós estamos aqui, irmãos, é porque nós ainda não estamos plenamente aperfeiçoados. Deus está aperfeiçoando a nossa vida a cada dia. Certamente que esse processo ele não para porque a gente não conheceu, é que a gente conheceu pouco e a gente achou que o conhecimento limitado já é um conhecimento suficiente e que não precisa continuar acontecendo. Provérbios capítulo 4, verso 18, a Bíblia diz assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, o sábio Salomão, ele compara a nossa caminhada cristã como o nascimento do dia. No primeiro momento, apenas alguns raios que vão surgindo, e aí a gente começa a ver, né, as montanhas, porque um clarão começa a surgir, mas a gente só consegue ver assim os cumes. Mas à medida que o tempo vai passando, o sol vai brilhando com mais intensidade, até que os raios começam a surgir, e ele nasce, e ele vai nascendo até chegar ao meio-dia. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O problema é que muitas das vezes a gente se contenta com o sol de 6 horas da manhã. Tá bom, já está claro, tá bom. No processo da nossa vida cristã, no processo do nosso conhecimento de Cristo, a gente se contenta com o nascer do dia. E a gente fica parado, fica estagnado. A gente viveu o primeiro momento, mas não retoma o conhecimento e não avança nesse processo de conhecimento de Cristo. É interessante que a palavra grega por revelação é apocalipse, que significa remover o véu, trazer à luz aquilo que estava oculto, tirar
a venda dos olhos. Indica remover todo o empecilho à visão, toda a dificuldade de entender as coisas espirituais. 1 Coríntios 2,14, a Bíblia diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que significa isso? Que somente pela ação do Espírito Santo nós vamos conseguir penetrar nessa dimensão de entendimento e conhecimento das coisas espirituais. Foi isso que aconteceu conosco quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus e aceitamos a Jesus pela fé. 2 Coríntios 3, 14, 15 e 16, o apóstolo Paulo diz assim: mas o entendimento lhes ficou endurecido, pois até o dia de hoje a leitura do velho pacto permanece o mesmo véu, não lhes sendo revelados que em Cristo é ele abolido. Sim, até o dia de hoje, sempre que Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Contudo, convertendo-se um deles ao Senhor, é-lhes tirado o véu. Isto é, os olhos se abrem. Aquilo que era impossível de ser entendido, começa a ser entendido. E isso não acontece com o passar do tempo. Isso não acontece com a quantidade de informação. Esse véu é removido pela experiência com Jesus. Uma pessoa pode ficar dentro da igreja 40 anos seguidos e ouvir mensagens todas as quartas-feiras, todos os domingos pela manhã e todos os domingos à noite durante 40 anos. Se ela não viver uma experiência pessoal de entregar o seu coração a Jesus, ela pode receber um monte de informação, mas ela vai continuar com seus olhos fechados, porque não é o tempo de banco de igreja que vai fazer com que os olhos se abram. É convertendo-se, diz o apóstolo Paulo, um deles ao Senhor, que lhes é tirado o véu. Nosso entendimento é desbloqueado, para que a gente possa entender as coisas espirituais. Para conhecer a Cristo, ou conhecer a Cristo, para Paulo era algo tão precioso, que ele vai escrever nesse texto do verso 8 de Filipenses 3: sim, considero como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor. Por quê? Porque agora os seus olhos foram abertos, o véu foi removido. Agora ele passa a conhecer as realidades espirituais como nunca na sua experiência de vida. Aquele tombo do cavalo fez com que aquela luz resplandecente, a voz do céu, fez com que no primeiro momento os seus olhos ficassem embaçados. Quando Ananias ora, as escamas caem. Não são apenas olhos físicos que são abertos, mas sobretudo os olhos espirituais. Que coisa fantástica, queridos, que coisa maravilhosa aquilo que Deus faz. Aí o apóstolo Paulo faz um contraste entre a excelência do conhecimento de Cristo versus esterco do conhecimento e das honrarias humanas. É como se ele colocasse numa balança, e aí ele achou que conhecer a Cristo tem muito mais valor. Tudo que o mundo podia dar era nada. E o apóstolo Paulo chama de esterco, quando comparado ao conhecimento de Cristo. Em outros textos, ele já havia descrito com mais detalhe o currículo invejável que ele possuía, inclusive o fato de transitar bem entre a elite judaica e entre os gregos pagãos.
Mas quando seus olhos literalmente se fecharam para o seu passado de zelo religioso, vaidade, orgulho, arrogância, o apóstolo Paulo, ele foi mergulhado no conhecimento da divindade. E aí a comparação que ele faz fica absolutamente apropriada. O que é? O mergulho na presença de Deus, quando comparado a todo o conhecimento do mundo. O conhecimento do mundo ficou nada. Por isso ele chama isso de esterco. Algumas pessoas, inapropriadamente, fazem uma interpretação equivocada do que o apóstolo Paulo está falando, dizendo que, já que conhecimento do mundo é esterco, então não preciso estudar. Tem muita gente que usa esse texto para justificar sua preguiça intelectual. E a gente precisa entender cada coisa no seu devido lugar. Tem muita gente que acha que não precisa se aperfeiçoar, buscar qualificação profissional, porque isso tudo é esterco, pastor, tudo é esterco. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É muito interessante a escolha do apóstolo Paulo para ser o apóstolo que foi. O evangelho estava restrito, até a conversão do apóstolo Paulo e o exercício do seu ministério, o evangelho estava restrito praticamente à comunidade judaica. Mas Jesus veio para trazer salvação para quem? Para todos, não é? Jesus veio trazer salvação para todos. E aí Deus escolheu o apóstolo Paulo valendo-se de algumas características inatas: ousadia, determinação, talento, personalidade, são características inatas do apóstolo Paulo. Mas além dessas características inatas, Deus também se utilizou de sua formação, conhecimento da cultura judaica, conhecimento das línguas, Paulo falava alguns idiomas, conhecimento da filosofia, conhecimento do mundo greco-romano. Dificilmente um grego pararia para ouvir Pedro. Por quê? Porque Pedro não passava de um pescador, um homem sem cultura. Mas Paulo, ele era ouvido e muito respeitado. Então, o que eu quero dizer com isso? Que há valor no conhecimento adquirido, há valor em buscarmos aperfeiçoamento, aprimoramento nas questões humanas. Sim, existe muito valor nisso tudo. Mas tudo isso tem que ser baseado e buscado e compreendido à luz da sublimidade e da excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sem esse conhecimento, todos os outros saberes são considerados como nada. O que Paulo quer dizer é: se eu tiver que medir uma coisa e outra em sua essência, direi que uma é sublime e a outra é esterco. Mas se eu tiver de comparar, se eu for comparar os saberes humanos com os saberes espirituais, aí na comparação das duas, os saberes humanos é nada. Porque os saberes do conhecimento de Cristo são espirituais, são eternos, são elevados, são maravilhosos, são muito maiores.
Mas quando comparados, Paulo não está dizendo que a gente não deve estudar, que a gente não deve buscar orientação e crescimento. Não é isso que Paulo está dizendo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 7, Paulo diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Você poderia repetir comigo esse versículo? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. O que significa isso, irmãos? Que a excelência do conhecimento de Cristo é depositada em nós. Nós somos vasos de barro. É como se a palavra de Deus estivesse dizendo: o importante não sou eu, é o conteúdo. E o conteúdo é Cristo. Cristo é que é importante. E é por isso que Paulo vai dizer nesse texto: sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Paulo não estava triste, chateado, porque ele estava ganhando muito mais do que ele estava perdendo. E quando nós entendemos estas coisas, a gente entende o sentido da vida cristã. Amém? Quarta-feira a gente continua, se Deus quiser. Eu sei que quando comecei essa série de estudos na Carta aos Filipenses, eu tinha dito que seriam 22 mensagens, né? E aí a coisa foi crescendo, foi tomando uma dimensão muito maior daquilo que a gente imaginava. E hoje, por exemplo, né, eu estava terminando de preparar a mensagem, eu ia falar dos versos 8 até o 11. E aí essa questão do conhecimento de Cristo começou a ganhar uma proporção tão grande que eu acabei ficando no verso 8. Mas eu não estou com pressa. O importante é a gente poder desfrutar e degustar e se alimentar desse texto tão fantástico que o apóstolo Paulo escreveu estando preso em Roma, para encorajar a igreja de Filipenses, e que sejamos nós encorajados pelas palavras do apóstolo. Amém, queridos? Vamos orar? Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos oferece a oportunidade de conhecer a Cristo nessa dimensão espiritual. Mais do que informações, mais do que ler coisas a respeito de Jesus, mais do que saber dados históricos de onde ele passou, o que ele fez, mas poder experimentar o seu poder transformador na nossa vida. Obrigado, Deus, por esse privilégio, e que esta seja, Deus, a coisa mais excelente da nossa vida, e que a gente não abra mão disso por nada deste mundo, e que a gente saiba entender aquilo que é sublime daquilo que é esterco, e que a gente possa escolher aquilo que é sublime, em nome de Jesus.